Muito bem, pessoal, aqui é o professor Bruno, estamos de volta ao nosso curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Vamos inaugurar uma nova aula, a aula de número 8, com mais uma temática. Nesta aula número 8, nós trataremos de disposições diversas do Código Eleitoral, a respeito de votação, totalização, apuração de votos, aspectos que estão sendo cobrados diretamente nas provas de concursos públicos no âmbito dos tribunais regionais eleitorais. Tudo bem? Então eu consolidei nessa aula de número 8 essas temáticas que são relevantes para as nossas provas. Vamos então iniciar com a questão 351. Neste primeiro bloco nós vamos resolver as questões 351 a 355. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de 500 questões, é só você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos então à questão 351. Qualquer partido político pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de tantos dias, da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em tantos dias ou horas, não sei, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Bom, então esse prazo que o partido político poderá reclamar ao juiz a respeito da nomeação da mesa receptora está na Lei das Eleições, tá? Então vamos lá para a Lei das Eleições, especificamente o artigo 63, e prevê o seguinte, aí nós vamos já preenchendo. Qualquer partido político pode reclamar ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida, olha só, em 48 horas. Então, 5 dias e a decisão sendo proferida em 48 horas. Qual que é o gabarito, então, para essa questão 351? Letra B. 5 dias, 48 horas, artigo 63, Lei das Eleições. Tá certo? Vamos à questão 352. Desde 15 dias antes de uma eleição municipal, salvo em caso de flagrante delito, nenhuma autoridade poderá prender ou deter. Estamos aqui diante de uma das garantias eleitorais que são conferidas ora aos eleitores, ora aos candidatos fiscais de partido. Agora nós temos que ir para o Código. Código, artigo 236, prevê assim: nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Aqui nós temos na questão 352 qual hipótese? A única exceção é flagrante delito, então não se aplica aos eleitores. Vou aqui eliminar a letra D. Aí vem o parágrafo 1º. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido político, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Então, dizer membro da mesa receptora, dizer fiscal de partido é incorreto. Por quê? Porque precisaria estar inserido aqui a questão de no exercício das suas funções. E não está. A letra A não há essa previsão, delegado de partido, não se fala aqui a respeito em nenhum momento dos delegados de partido. Então, nós sobramos com a letra C, conforme previsto especificamente o artigo 236 do Código Eleitoral. 353. No primeiro dia do mês de realização de eleições em determinado município, uma junta eleitoral publicará uma resolução disciplinando os procedimentos relativos a tais eleições. Nessa situação, a resolução poderá, letra A, indicar a organização da junta. E aí, quem indica a organização da junta eleitoral? Nós temos vários dispositivos. Vamos ver se o Código Eleitoral dispõe sobre a organização da junta eleitoral? Código Eleitoral, artigo número 30.
é o 30, inciso 5. Compete ainda privativamente aos TREs constituir as juntas e designar a respectiva sede e jurisdição. Então, olha, constituir e designar sede e jurisdição. O local em que a junta será sediada, portanto, não será por resolução. Nós temos o Código Eleitoral trazendo isso. A composição da junta também estabelecida pelo Código Eleitoral. Não é? Sobre a composição, por exemplo, nós temos lá no artigo 36 do Código, a competência da junta é estabelecida pelo Código Eleitoral. Então, se a competência é estabelecida pelo Código, não pode ser por resolução. A organização da junta eleitoral, ela é estabelecida pela própria Constituição Federal e também organiza aqui o próprio Código. A resolução não pode tratar dessa matéria. Dispor sobre as impugnações dos trabalhos da junta, aí sim. Porque, olha, o artigo de número 40, ele fala, no inciso 2, que quem resolve as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e apuração é a junta. Mas dispor sobre as impugnações dos trabalhos da junta, nós não temos nenhum documento. Então, a resolução ela pode dispor sobre isso. Essa questão gerou um bafafá todo, né? Muita gente querendo entrar com recurso, mas a gente percebe que é mais uma interpretação e o aluno precisa ter cuidado com esse tipo de questão. 354. Atualmente, a votação e a totalização dos votos são feitas por sistema eletrônico, sendo possível a utilização do sistema convencional de votação por cédulas quando? Bom, a gente sabe que hoje nós temos a votação e a totalização dos votos sendo feitas por sistema eletrônico, mas em algumas opções, em alguns momentos, poderão ser adotadas a utilização de cédulas. Para respondermos essa questão, faz necessário a gente fazer a leitura da Lei das Eleições. E o artigo que vai dispor sobre isso é o 59. Olha, a votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o TSE autorizar em caráter excepcional a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Então, olha, para que haja essa substituição, deve ter falhas nas urnas eletrônicas. E quem vai determinar? O TSE. Então não tem influência do STF aqui, não tem influência de TRE. A letra D, mesmo sem haver falha, o TSE vai determinar no exercício do seu poder discricionário? Não. Havendo falha nas urnas eletrônicas, o TSE assim determinar após verificar a impossibilidade de utilização das urnas de contingência. Então a letra E está corretíssima, vai ser o nosso gabarito, segundo previsão do artigo 59, Lei das Eleições. Última questão desse primeiro bloco. Considere as eleições para Senado, Prefeito e Vice, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. De acordo com o Código Eleitoral, obedecerá ao princípio da representação proporcional as eleições indicadas apenas em Senado Federal, a gente sabe que é majoritária. Prefeito e Vice também. Câmara dos Deputados, eleição proporcional, e Assembleias Legislativas, nós temos os deputados estaduais, também são proporcionais. Então serão proporcionais vereadores, deputados, sejam eles federais, estaduais ou distritais. Aqui o artigo 84, 83 do Código Eleitoral vão dispor sobre a questão dos sistemas eleitorais específicos para cada um dos cargos. Então aqui vai ser proporcional 3 e 4, não é? O gabarito será a letra B. A gente fecha o primeiro bloco da nossa 8ª aula de Direito Eleitoral. Qualquer dúvida você pode mandar para cursosbrunooliveira@gmail.com. Passe lá no site, adquira o nosso curso se você ainda não adquiriu. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo bloco. Tchau, tchau.